Oi, gente boa, gente querida que está comigo em todas as plataformas e os que assistiram depois, aos milhares, e vão levar essa palavra para dentro do coração. Nós estamos em Mateus, no capítulo 8, e no dia de ontem eu me ative ao verso 18. Eu iria falar o que falarei hoje, de 18 a 22, mas acabou que, dada uma introdução mais longa que eu fiz sobre vários temas e assuntos e uma certa recapitulação, depois de termos passado quase um mês sem darmos continuidade em razão da minha viagem, eu, quando fui entrar no texto mesmo, parei no verso 18. Aqui é tudo espontâneo, não tem nada pré-escrito, não tem nada decorado, não tem nada pré-definido, não tem nada que não tenha mobilidade, tudo aqui é móvel, tudo aqui é como a vida. Tem a sua dinâmica da espontaneidade existencial, da hora, do momento e do meu estar com Deus, do meu ser em Deus e do nosso estar juntos. Então, eu fiquei ontem, depois de ter recapitulado, ele levou, tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, após aquela sucessão de curas em Cafarnaum, eu disse que a multidão foi se ajuntando, e você vê isto muito bem explicitadamente, quando você lê, por exemplo, Marcos, no capítulo 1, versos 32, 33, 34, ou você lê isso no Evangelho de Lucas, do verso 40 em diante, a mesma narrativa. São chamados evangelhos sinópticos, porque eles repetem algumas coisas uns dos outros. E eles são interessantes que assim sejam, para nossa amplidão mental e de percepção espiritual e histórica, na composição que a gente faz da cenografia, porque, por exemplo, ontem eu dei ênfase aqui, já venho dando, no ele meramente com a palavra expeliu os demônios, os espíritos. É o que diz em Mateus. Mas se você vai para Marcos 1, 32 a 34, você vê que ele não se diz que meramente pela palavra, mas diz ele curou a muitos de todos os tipos de males, doenças e enfermidades. Aí quando você vai para Lucas, diz que ele expeliu
demônios e curou a muitos doentes impondo-lhes as mãos. Quando você junta as três narrativas, você vê que os demônios, de acordo com Mateus, ele expeliu meramente pela palavra. Você não vê Jesus se atracar com endemoninhados, agarrar, puxar da banda, fazer 100 quilos em cima deles. Nada do que você vê de barbarismos à nossa volta, onde o pobre do possesso sai todo quebrado depois de um exorcismo onde nem possessão havia. Na maioria das vezes, como recorrentemente eu tenho dito, o que há é histeria, descontrole, transtorno mental, psíquico, emocional, de todas as ordens, frustrações que emanam e que só conseguem fazer a sua catarse daquele modo que é logo definido e designado como possessão demoníaca nos ambientes religiosos. Aí o cara que tem um problema sai de lá com 2, com 3, com 4, com 5, porque pior do que ter uma crise de qualquer natureza catártica é que digam a você, depois disso, que foi demônio, que você é um possesso. Isso piora tudo infinitamente mais. Mas em Jesus, você vê que ele expulsa os demônios meramente pela palavra. Sai dele espírito imundo. É o que você vê os evangelhos nos contarem, nos narrarem, e eles saem imediatamente. Você vê, por exemplo, no evangelho de Marcos, no mesmo texto, e no de Lucas, que eles saíam, os demônios, gritando quem ele era. Ele é o Cristo, ele é o Cristo. E Jesus os repreende para que calassem a boca. Para que calassem a boca, porque Jesus não quer propaganda de demônio, nem de espírito maligno, como você vê pateticamente nas televisões, nesses programas de possessão no ar, com pausa para intervalo comercial e tudo. Espera, demônio, a gente volta depois dos comerciais e o demônio fica lá, toma água e tudo, depois volta no mesmo estribuchamento. É tudo absolutamente fake, é tudo contratado. Tem muita gente realmente que vive do pagamento para fazer aquilo. E eu sei porque eu conheço os intestinos dessa história podre toda. Aí você vê, em Mateus se diz que ele expulsa demônios meramente pela palavra. Em Lucas, a gente vê que os demônios saem gritando, dizendo ele é o Cristo, e Jesus os repreende porque não quer publicidade de demônios. Jesus não quer publicidade de demônios. Não quer publicidade de Satanás. Ele não conta com nenhuma ajuda da treva. É por isso que ele é aquele que pode dizer. Ele é aquele, preste atenção, que pode dizer. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Eu não devo um único favor a ele. Nunca contei com ele para nada. Diferentemente do que acontece no ambiente religioso, onde se conta com o demônio para tudo. Na realidade, sem demônio, a igreja contemporânea não cresce. Ela cresce não à base da pregação de Jesus, mas ela cresce com base no medo e no suposto poder que a igreja e seus pastores, que dizem, alguns deles já disseram, que expulsam demônios, inclusive quando não saem em nome de Jesus, os demônios saem com base no poder da raiva deles, da raiva. Demônio, eu falei em nome de Jesus, ele não quis sair, então eu fiquei com raiva e falei, agora! Aí o endemoniado contratado diz, hein? Deixa eu sair da reta, porque senão vai sobrar para mim. Quem vai apanhar sou eu. E eu não estou aqui contratado nem pago para levar uma surra.
Mas eles dizem que expulsam no seu próprio poder, na sua própria raiva, na sua própria gritaria, e só gente que não conhece nada de quem é Jesus, de como é o Evangelho, de como são as práticas ensinadas por Jesus, é que se deixa enganar por tamanha loucura, como essa que a gente assiste a todo lado, em todo lugar, tragicamente, que as pessoas, como diz o Salmo 73, bebem disso a largos sorvos, engolem de guti, 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 guti essa loucura, esse veneno, essa dissimulação toda. Então, você quando compara os textos, você vê esse encaixe. E a ênfase de Mateus é que os demônios saem meramente pela palavra. A ênfase em Marcos e Lucas em Marcos, ele curou a muitos de todas as formas e tipos de doenças. E em Lucas, expulsou os demônios e curou os doentes impondo-lhes as mãos. Aí você monta isso tudo, tem uma cena. Agora, o contexto nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é o mesmo contexto. Ele vem numa sucessão de curas e curas, e as multidões entrando em estado de perplexidade fetichizante. Perplexidade fetichizante. Aí Jesus, que abomina o fetiche, que não faz discriminação entre fetiche e fetiche, fetiche para ele é um só, e qualquer coisa que seja fetichizada perde a sua essência, é roubada do seu conteúdo e do seu significado, até mesmo ele, Jesus. Por isso é que no verso 18 do capítulo 8 se lê, depois de tanta cura, de tantos milagres, de tantas multidões olhando, ai que coisa, querem levar pedaços dele, todo mundo quer tirar pedaços, querem sacralizar, e Jesus não é sacralizável. Jesus não tem nada a ver com o sacro. O sacro precisa de lugar, de endereço, de fixação, de imobilidade, precisa de palpabilidade, precisa de todos esses elementos que têm a ver com o folclore. Isso é o que o sacro disso o sacro é feito. Jesus é o santo. E os demônios sabem muito bem, eles saem das pessoas dizendo: ele é o santo Cristo de Deus. O santo é móvel, é absolutamente livre, não se repete, não é algo para a gente dizer, está aqui o santo graal, ou a mesa sagrada. Isso aqui é coisa da religião. O evangelho não é assim. No Evangelho não há nada sagrado. No Evangelho tudo é santo, mas não é sagrado. Quando você enfia a linguagem do sagrado nas coisas, eu olho e vejo, meus queridos amigos, digo, não deram salto quântico ainda estão lá na perspectiva newtoniana da religião do atraso, não viram ainda que o Evangelho não carrega a semântica do sagrado. É a religião, é a teologia, é a antropologia religiosa, é a psicologia religiosa que trabalham com essas categorias. É a arqueologia religiosa, mas o evangelho é do santo. E o santo não tem essa tangibilidade e não tem essa fixidez e não se deixa colocar sob e dentro de container algum. Aí quando vem as multidões e começam a olhar para ele, com aquele olhar de sacro adoração, de sacro fetichização, de sacro admiração, que é o passo seguinte é querer pedacinhos. Ele estava pisando nessa pedra aqui, enquanto pregava, então vamos levar essa pedra. Essa pedra deve ter um poder. Vamos, como a gente vê a religião fazendo,
o manto de Turim. Aquilo é sacralização terrivelmente enganosa, fetichista, como o tal do Santo Grau, que é uma invenção pavorosa do século XII para cá, e ocupa um espaço enorme, desnecessário, tudo tolice, bobagem. Ou quando você vê os elementos da Eucaristia, que são imediatamente declarados sagrados, porque assim você cria aquele olhar que fetichiza a hóstia, o pão, o vinho, ao invés de normalizá-los e naturalizá-los. Quando Jesus disse, isso é o meu corpo, ou isto é o meu sangue, ele não estava querendo criar uma sacralização dos objetos em questão. Ele estava só dizendo, todas as vezes que comerdes deste pão, ou beberdes do cálice, ou comerdes ou beberdes qualquer coisa, façam tudo com gratidão em memória de mim, porque é pela gratidão que vocês recebem tudo, e é pela gratidão que vocês são santificados, e é pela gratidão que todas as coisas são feitas puras, e é pela gratidão que vocês mesmos são curados. Ele está ensinando não uma magia, mas um processo eficaz e efetivo de cura mental, de terapia em todos os múltiplos níveis da vida e de liberdade de pensamento. A mulher em Samaria é que queria um lugar sacrossanto. Senhor, aonde é que se deve adorar? Neste monte Gerizim, aqui em Samaria, ou em Jerusalém? Onde é o lugar onde se deve adorar? Aí Jesus diz, e nem aqui, nem lá, em nenhum lugar. Deus é espírito. Ele não fica contido numa montanha, não é como o Deus das montanhas, dos povos, os deuses pequenos, os deuses menores, os deuses dos cultos paganizados, fetichizados, diminutivos, o Deus dos elementos. Não. Ele é aquele em quem todas as coisas existem, e ele mesmo não é nenhuma das coisas que nele existem. Ele é imanente em tudo, mas ele não é a coisa dentro da qual, ou através da qual, ou mediante a qual ele manifesta a sua pervasividade, a sua imanência. Tudo é nele, mas ele não é as coisas que nele são. Ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, são esses, Jesus diz, que o Pai procura, para serem seus adoradores. Esse tipo de consciência, de percepção, de entendimento, é que aprende a viver com Deus, a adorar a Deus, a ser de Deus, em todas as circunstâncias, lugares ou situações. São esses para os quais tudo é santo, para os santos, e o olhar deles imanta tudo com graça, com santidade, com glória e com o louvor do pertencimento a Deus. Então, quando Jesus vê que aqueles que estão à porta de Cafarnaum, sendo curados de todas as formas de doenças, de moléstias, de males, de enfermidades e de possessões, meramente pela palavra, ou toque da mão dele, fazia coisas impensáveis acontecerem. E começa um processo de fetichização, como eu disse ontem, no verso 18, explicitamente se diz, vendo Jesus, muita gente, com motivação errada, com olhar errado, com interpretação errada, com interesse errado, desenvolvendo crença, não fé, desenvolvendo superstição, não confiança, desenvolvendo desejo de apropriação do sagrado e não compromisso com a fé, no ensino, na palavra, no que Jesus ensinava como modo de viver, que ele já tinha ensinado abundantemente no chamado Sermão do Monte, no qual a gente passou 2 meses ou 3 meses aqui tratando dele todo dia. Mas é muito fácil. Durante o Sermão do Monte, não se diz que ele curou ninguém.
Mas basta que o ensino cesse um pouco e inicie-se um processo de curas, que na mesma hora o ensino todo é esquecido e vem a convergência de todas as admirações, interesses e perspectivas para a cura como modo precípuo e como modo operandi preeminente, proeminente nas ações divinas em favor do homem, do ser humano, homem ou mulher ou quem quer que seja humano. Aí Jesus vendo, ele olha e ele vê, e ele não gosta do que vê. Totalmente diferente de como a religião vê, como eu disse ontem, a religião julga o mundo dizendo vox populi, vox dei. Tem muita gente, então Deus está falando, está aqui. Quando na realidade não é nada disso. Como eu disse ontem, frequentemente aonde o povo fala em grandes multidões é onde menos Deus está. Isso é um princípio bom para a democracia, quando ela não é manipulada pelo populismo, pelas fake news, pela destruição das instituições que lhe dão equilíbrio. Mas mesmo a democracia, a gente está assistindo no mundo inteiro como ela está em estado de derrocada por causa do populismo, das fake news e da alteração das estruturas institucionais que lhe dão as medidas de pesos e freios e balanços necessários para que ela se equilibre em harmonia básica. Do contrário, a voz do povo é a voz da fake news, é a voz do engano, é a voz do populista, é a voz de tudo que deteriora e que acaba com o equilíbrio social. E para Jesus é pior ainda, porque ele não está lidando com uma democracia. Ele é o reino de Deus encarnado. E aí ele vê as pessoas querendo fetichizarem o reino de Deus, fetichizarem o evangelho, fetichizarem a pessoa dele. Aí ele segue, vendo Jesus, muita gente, toda cheia de admiração e culto às curas que ele fazia, vendo muita gente ao seu redor, ele não disse, oba, aleluia, que sinal do reino de Deus, tanta gente comigo. Ao contrário, o que ele fez? O texto prossegue dizendo, ordenou passar para outra margem do mar da Galileia, a outra margem. Ele interpôs entre essa multidão ávida por mais cura, mais milagre, mais ações de benesses de Jesus em favor deles, mais facilidades, mais teologia da prosperidade, teologia da cura divina, teologia do domínio. Deus agora é nosso, Deus está sob o nosso controle, Deus está realizando os nossos caprichos, as nossas vontades, os nossos desejos. Quando ele vê isso se configurando no horizonte, vendo Jesus, essa gente toda, com esse interesse torpe, ordenou passar para outra margem e interpôs entre a multidão e ele o lago, o mar da Galileia, o mar de Genezaré, o mar de Magadon, muitos nomes, o mar de Tiberíades, para o mesmo lugar, com 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura, ele enfiou esse fosso enorme de água entre ele e as multidões e ordenou passar para outra margem. Agora veja aqui, preste atenção, você que está comigo em todas as plataformas, preste atenção. Entre essa ordem de Jesus para ir para o outro lado, para deixar para trás multidões que começam a interpretá-lo erroneamente, e ir para começar um resetting de mensagens para um novo grupo de pessoas. E por que ele fez isso em Cafarnaum?
Porque quando você acostuma pessoas só com milagres, milagres, milagres e com expectativas dessa natureza, preste atenção. Elas ficam cínicas. A gente vai ver mais adiante, quando a gente chegar aí pelos capítulos 11, 12, e aqui mesmo no Evangelho de Mateus, o que Jesus diz para o pessoal de Cafarnaum, que foi onde ele começou a fazer essa sucessão de milagres para todo lado, onde ele detecta essa doença da fetichização e ordena que preparem um barco para irem para o outro lado, para criar um fosso, uma separação. Lá na frente ele vai dizer, quando ele volta, e outra vez as curas e os milagres voltam a acontecer, por onde ele passa isso acontece naturalmente, ele diz, ai de ti, Cafarnaum. E a denúncia que ele vai fazer é essa, porque vocês ficaram cínicos. Porque excesso de milagre, de sobrenaturalidade, de curas divinas, de paranormalidades, de todas essas coisas que fazem a gente transferir a cognição do espírito da absorção da palavra do Evangelho para as materializações da sobrenaturalidade, ou da paranormalidade, ou da sacralidade milagreira. Toda vez que a gente faz essa transferência pelas manifestações das curas e dos milagres, a gente vai caindo num estado de cinismo. A gente naturaliza a mensagem do Evangelho e a gente vive agora da expectação milagreira, o que é profundamente cauterizante. Cauteriza, preste atenção. Talvez você seja infantil demais para entender o que eu estou dizendo. Ou talvez você seja apressado demais. Ou talvez você já esteja comprometido demais com o oposto daquilo que eu estou falando. E para você isso chega como uma coceira nos ouvidos, mas eu estou dizendo a absoluta verdade do Evangelho. Na realidade, você olha, por exemplo, os movimentos que dão ênfase em curas, milagres, sobrenaturalidades, exorcismos o tempo todo, e você vê que o povo desaprende completamente o Evangelho, se é que um dia aprendeu. Na maioria das vezes, nunca aprendeu nada de Evangelho e nem quer. Eles são capazes de ficar ouvindo alguém falar 1 hora sobre dinheiro. Por quê? Porque ao final tem uma promessa de que se você der este cálice para Deus, você vai ganhar 100 desses iguaizinhos. Deus vai te dar o cêntuplo. Aí eles querem ouvir aquilo ali porque já sabem que é um camelô e que ao final vem uma proposta equivalente a milagre, a cura, a supranaturalidade, a sobrenaturalidade, a qualquer outra dessas coisas. Mas a palavra mesmo, eles não querem ouvir. Não querem ouvir. Era assim com Jesus, é assim comigo, é assim com qualquer um. O Evangelho puro e simples não anula o impor as mãos, o orar pelos doentes, o expulsar demônios, pelo menos não na minha vida, nem na vida do meu pai, nem nas vidas daqueles que mais de perto me inspiraram, como o reverendo Antônio Elias. Foi a partir do Evangelho, a partir da prática de Jesus, dos apóstolos de Jesus e dos homens que mais influenciaram a minha vida, a saber, meu pai e o reverendo Antônio Elias, que eu aprendi a prática desde jovenzinho, desde que eu desabrochei para a consciência pessoal do Evangelho em mim, aos 18 anos de idade, que eu passei a praticar exatamente como Jesus praticava. Eu ensino o Evangelho do Reino, a palavra do Reino. Evangelizo os pobres e os aflitos e os angustiados de coração. E expulso demônios aonde quer que eles apareçam diante de mim, não sobrevivem.
nunca tiraram onda e sempre saem. E saem até aqui, enquanto eu estou pregando, tem gente ficando liberta em todos os lugares aonde quer que haja alguém necessitando de libertação. E eu vejo, posteriormente eu ouço os testemunhos variados. E nunca deixei de orar pelos doentes, pelos enfermos, de lhes impor as mãos, de ungi-los com óleo, nas práticas mais simples, ordenadas ou praticadas no Evangelho. O meu coração não está no 2º século, nem no 3º século, nem no 4º século, nem no século 21. Eu sou um homem do 1º século, do início do 1º século, andando com Jesus. Eu estou aí, vivendo com Ele, até o ano 33 da sua vida. A partir daí eu julgo tudo mais comparando com o filtro de Jesus. E é com Jesus que eu quero me parecer, e é só com Ele que eu desejo essa semelhança. Eu não tenho nenhuma outra ideia de assemelhação que não seja essa com Jesus, conforme o Evangelho, segundo as narrativas mais simples, objetivas e diretas sobre a vida dele, sem nenhuma forma de gnosticismo esotérico, nenhuma distração mágica. O Evangelho é de uma pureza de simplicidade linda, conforme a gente aqui encontra. E de saúde mental, porque ele, vendo que havia já uma perversão em curso, que ele haveria de denunciar mais adiante para o povo de Cafarnaum, dizendo: vocês ficaram piores do que o pessoal de Sodoma e Gomorra, do que o pessoal de Tiro e de Sidom, porque vocês naturalizaram a graça de Deus, o milagre de Deus, a vida de Deus, e acharam que eram proprietários disso só porque eu morei entre vocês. Conclusão: o estado de vocês ficou pior do que o daqueles que vocês consideram os piores de todos. Vocês vejam como é fácil a gente perder a sintonia com o significado e com o espírito do Evangelho do Reino de Deus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor disse: vamos sair daqui, porque aqui, mesmo sendo comigo e com a minha presença, a mente humana tem uma capacidade de perverter qualquer coisa, inclusive a própria manifestação da minha presença pode ser completamente encapsulada, refabricada, reprocessada numa outra perspectiva, e eu não darei ocasião a isto. Vamos daqui para outra margem, para o outro lado. E aí veja, entre esse episódio e essa constatação e a chegada para eles entrarem e começarem a jornada, que você só encontra aqui no verso 23 de Mateus 8, se você baixar os olhos um pouquinho, você lê o seguinte: então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram para outra margem, para onde eles iriam, que é quando veio a tempestade. A gente vai falar disso depois, numa outra hora, talvez amanhã. Então, entre essa constatação e a entrada efetiva no barco, acontecem algumas coisas que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, tanto quanto a gente pode ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Veja aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a mesma narrativa, com a mesma sequência de eventos, você vai ver do verso 57 de Lucas 9 em diante, o que acontece aqui, como indo eles, aqui diz, indo eles caminho afora. Mas as mesmas coisas, os mesmos personagens que Lucas aqui descreve, e descreve 3, Mateus descreve 2, estão presentes aqui em Lucas. Eu vou primeiro olhar o texto de Mateus e depois eu venho com você aqui para o texto de Lucas. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo também no texto de Lucas, que é sinótico.
a esse aqui de Mateus. Então, verso 19, quando ele vai entrar no barco andando para ir para outra margem, aqui no Evangelho de Mateus aparecem duas pessoas. No Evangelho de Lucas, num outro ambiente, que não se diz que é na porta de Cafarnaum, não se diz nada disso, mas se apresenta a mesma sequência de episódios numa outra ambientação. Porque o importante é a relação com Jesus, não é exatamente a ambientação na qual aquilo aconteceu. Mas eu acho interessante no Evangelho de Mateus, onde a ambientação está clara, e aonde a razão para a travessia está definida, é por causa do olhar da fetichização. Se diz o seguinte: então, quando ele vai andando na direção do barco para fazer a travessia, aproximando-se dele um escriba. Um escriba. E é preciso a gente entender quem é o escriba. O que um escriba faz? É uma palavra do primeiro século judaico para definir um acadêmico, um indivíduo das letras, da literatura, das palavras, das semânticas, das exegeses, das hermenêuticas de texto e contexto, e letras e significados de letras e de palavras. Esse é o trabalho de um escriba, é a anatomia das palavras, das semânticas, é a busca do significado epistemológico das palavras, frases e das raízes, as raízes, inclusive das letras, e de onde elas vinham, e dos numerais que elas representavam, para eventualmente dali brotar também uma perspectiva de códigos numerológicos. Havia escribas dedicados a todas essas nuances do estudo acadêmico imediato de letras, palavras, contextos, textos, origem textual, e é um trabalho de anatomia de palavras e de frases. Esse é o trabalho de um escriba nos dias de Jesus. Essa é a definição que não ofende de modo algum o significado daquilo que um escriba fazia. Esse é o homem. Portanto, ele é um homem da cadeira. Ele é um homem da quietude. Ele é um homem da escrivania. Ele é um homem do modo de escrever, da tinta. Ele é um homem da pena com a qual se redigia. Ele é um ser humano da análise, da pesquisa exaustiva do significado de palavras, para ver se lançava alguma luz especial aos ditos, tanto do Velho Testamento, do texto chamado de Tenat, ou da Torá, ou dos profetas como um todo, como das escrituras paralelas, dos ensinos dos rabinos, para tentarem entender exatamente o que eles estavam dizendo. Esse é o cara que está ouvindo Jesus, que viu os milagres, que viu as multidões chegarem e que vê Jesus dizer: tem muita gente comigo, gente demais ao meu redor, as motivações estão alteradas, preparem o barco, vamos partir para outra margem, para o outro lado, porque aqui está estragando. As evidências da putrefação cognitiva estão se manifestando. Quando ele vê Jesus sair dali andando na direção do barco, que não estava distante, quem conhece Cafarnaum sabe que a proximidade entre o lugar eventual dessa conversa e aonde estava o barco não é distante, é próximo. Então, aproximando-se dele um escriba, que é esse indivíduo que eu acabei de descrever,
a você, disse a Jesus: mestre, o rabi, o rabino, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus tinha dito: vamos para outra margem. Ele disse: quero ir também. Quero entrar no barco contigo. Quero fazer parte desse grupo. O que aparentemente é uma notícia benfazeja para quase todo mundo. Eu gosto muito, como na semana passada, num podcast em São Paulo, uma pessoa que eu conhecia só de televisão, e ele também me conhecia só de TV e de internet. Mas quando terminamos a entrevista que ele fez comigo, ele, de maneira muito carinhosa, muito, como diz o pessoal, muito gracinha, muito fofa, muito linda, estendeu a mão para mim. Ele é mais jovem do que eu, um pouco, uns 10 anos talvez, ou 11 anos. E ele me disse: será que eu posso lhe fazer um pedido? Eu falei: todos os que você queira. Ele disse: será que a gente pode ser amigo? Eu queria ser teu amigo e queria te ter como meu amigo. Será que isso é possível? Que alegria que me deu ao coração. Eu vi a espontaneidade, o brilho sincero do olhar dele. Eu falei: é claro, me dá um beijo e um abraço. Está afirmada e selada a nossa amizade aqui e para sempre, com a graça de Deus. De verdade, conta comigo. É gostoso. E o que esse cara diz aqui é bom da gente ouvir. Você que está ensinando o Evangelho, chegar alguém para você e dizer: escuta, Caio, eu vou te ouvir o resto da minha vida. E vou seguir o que você está ensinando o resto da minha existência. Quem é que não gosta de um negócio desse? Só um cara doente. Mas Jesus não se impressiona nem com o prazer que aquela declaração poderia trazer a ele no imediato. Ele olha para o cara e compara na mesma hora com aqueles que ele tinha convidado. Eram pescadores toscos, grossos, mãos calejadas, era gente acostumada ao tranco, à mobilidade. Era o Mateus da coletoria, mas que tinha uma casca grossa para apanhar, apanhar, apanhar e continuar. Era Judas, provavelmente acadêmico, mas um acadêmico em estado de mobilidade e permanência, para lá e para cá. Enfim, em relação a todos que ele convidou, esse homem aqui é um indivíduo totalmente oposto. É um cara da Torre de Marfim, é um sujeito que não iria aguentar o tranco. Como eu conheço muita gente boa, querida, mas que realmente, para fora daquele quadrado da escrivaninha, não sabem nem para onde vão na vida. Não tem a garra para continuar. São aqueles que também me dizem aos montões: Caio, o que eu vou fazer da minha vida agora? Me tiraram o púlpito. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Os pastores, especialmente das igrejas históricas, têm essa relação com o púlpito. Isso aqui para mim hoje é um púlpito. Estou falando aqui amparado nesse lugar com minha Bíblia aberta. Aí o cara parece que só sabe falar daquele lugar. Não tem praça, não tem rua, não tem esquina, não tem internet hoje em dia, não tem nada. Ele só é alguém que foi ensinado a falar do púlpito. E Deus só usa atrás do púlpito, que é um outro elemento sacrossanto, sagrado, que é um contingenciador, é um container de Deus, fora do qual Deus não fala e ele fora dali não fala em nome de Deus. Porque ficou com as doenças e os vícios dos escribas, dos acadêmicos, dos profissionais do texto, da palavra, da exegese, da hermenêutica, da fala, da conversa, em nome de Deus. Tem lugar, tem mobília, tem hora e tem fixidez. Aí vem esse homem
e diz uma coisa muito interessante e linda. Mestre, o tratamento é absolutamente adequado. Mestre, seguir-te-ei. É uma palavra muito legal, eu vou contigo. Vou andar contigo. Tu estás indo para o outro lado? Eu quero ir junto. Será que tem lugar para um 13º no teu barco? Eu quero ir junto. Seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Eu não sei nem aonde será, mas eu quero ir. Aí Jesus olha para dentro do coração do indivíduo e diz: olha, você não leve a mal, meu filho. Claro que não tem essa introdução. Em Jesus as coisas são pão, pão, queijo, queijo. Mas o que ele está dizendo carrega esse espírito. Não me leve a mal, meu filho. Mas aquilo que eu faço e como eu faço é uma coisa que está para além, talvez, da sua capacidade de imaginar. Para além da sua capacidade de imaginar. Você estava aqui em Cafarnaum, me assistiu morando na casa de Pedro, pregando na porta da cidade, voltando para a casa de Pedro, pregando na porta da cidade. Agora, criou-se esse contingente fetichista. E chegou a hora de eu largar essa muita gente que está ao meu lado e ir para outro lugar. Fazer um resetting, começar tudo outra vez. Como um verdadeiro hebreu, como um aipuru, aquele que vai cruzando fronteiras, indo sempre adiante. Essa é a resposta que Jesus dá a ele, é uma resposta de um hebreu. Significando a palavra hebreu, aquilo que vem da raiz de aipuru, que significa cruzador de fronteiras, que está sempre no caminho, sempre indo adiante, sempre em processo. É no caminho que a gente vai aprendendo. Mais importante do que o ponto de partida e o ponto de chegada é o caminho em si, é a viagem. É na viagem que a gente cresce, que a gente aprende. Já para o escriba era no estar. Ele está fazendo um esforço para dizer: aonde tu fores eu irei. Mas Jesus sabe que ele não tem a estrutura para aguentar isso. Não que ele não pudesse ser alguém que viesse a crescer e a aprender de Jesus e com Jesus de tantas outras formas diferentes, mas para fazer parte daquele contingente móvel, ele não iria aguentar, e Jesus dá a ele essa resposta. Começa com uma adversativa no verso 20, dizendo: mas Jesus lhe respondeu. O que é chocante, diante de uma oferta dessa, praticamente qualquer um diria: vem, vem, seja bem-vindo, fulano, cuida dele para mim. Iria logo designar alguém para tomar conta do indivíduo, para fazê-lo se sentir muito à vontade, faça-o sentir-se em casa, entre nós. Mas Jesus, todavia, lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, os seus buracos para dormir. E as aves do céu, e aqui na minha casa, cheio de ninhos, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Não sei o que vai acontecer do lado de lá, onde eu vou dormir, se eu vou dormir na relva, coberto por um pano na minha face, se eu vou conseguir uma gruta para nela me proteger, se eu vou encontrar alguém com espírito de hospitalidade saudável, que me possa e nos possa acolher. Para onde eu estou indo, não há promessas a fazer. E se alguém quiser, de fato, andar comigo na dinâmica do significado do Evangelho, na extensão do significado do Evangelho, tem que ser tomado por esse espírito de total desfixação, de total capacidade de arregimentação, de ser arregimentado. Como um regimento é chamado para uma tarefa, assim tem que ser os meus discípulos.
tem que ter essa coragem de topar tudo. Não pode haver pré-requisitos. Como eu encontro a 3x2 a minha vida inteira, gente dizendo, eu tive que deixar o ministério. Eu digo, por quê? Porque não recebi chamado de igreja nenhuma. Então, eu não pude continuar o ministério. Eu parei o ministério, digo, mas o que o ministério tem a ver com o chamado de uma igreja? O ministério só tem a ver com o chamado de Deus para a gente. Não é o salário. E eu sou um homem do salário, do púlpito, da casinha de Deus, daquele lugar. Então, querido, você não tem um ministério. Você tem uma profissão religiosa. Você é só um profissional do sacro. Mas você, de fato, não é um caminhante do santo, que não sabe onde vai reclinar a cabeça. Mas a palavra não fica condicionada, não fica dentro do container de determinadas condições preconcebidas. Ela tem que ser livre e o mensageiro tem que andar na liberdade desse vento, desse espírito. E é isso que Jesus está dizendo para esse homem. Olha, o que me aguarda até o fim, e aguarda os que andam comigo, enquanto nós estivermos andando nesse espírito, vai ser isso. Lugar nenhum, chão nenhum, travesseiro nenhum, escrivaninha nenhuma, anotação nenhuma. Você vê que não tem ninguém anotando nada sobre a vida de Jesus. Jesus não tem um escriba. Paulo teve um escriba, que foi Lucas. Em algumas ocasiões ele diz que Tércio escreveu as cartas dele, quando ele já estava ou cansado demais, ou debilitado, ou com problemas visuais, que ele mesmo explicita. Mas Jesus, não há ninguém que dizer então, Mateus, acostumado a tomar nota na coletoria, era quem fazia todas as anotações das falas e dos milagres de Jesus. Não. Jesus deixa o pessoal prestar atenção e chama os seus discípulos para verem, para ouvirem e para guardarem no coração. Frequentemente o escriba anota tanto e fica tão preocupado com a caligrafia, com a letra, com a precisão de palavras, de sinônimos, de transcrições, que nem internaliza, nem introjeta, nem presta atenção, nem torna-se carne e sangue, não se torna um com a palavra que está passando por ele, que ele está anotando, mas que nele não está sendo inscrita e nele não está sendo penetrada. E quem me dera estar sendo ouvido por todos os pastores do púlpito, por todos os escribas e acadêmicos teológicos do mundo inteiro, que, conquanto isso esteja dito aqui, para eles parece que eles nunca viram, que não tem nada a ver com eles, porque de fato o que Jesus diz é: você pode até ser meu discípulo, dentro das condições da sua limitação. Mas para essa aventura do reino de Deus, dentro da qual eu estou, e esses que comigo estarão o tempo todo, e depois que eu for, estarão e continuarão, como continuaram, e todos eles acabaram se espalhando terra fora, e praticamente nenhum deles voltou para morrer em Jerusalém, todos eles morreram em terras distantes, em lugares longínquos para os quais levaram a palavra e tiveram que fazer uma quantidade enorme de adaptações na vida para poderem ser como esses escribas ambulantes do Evangelho do Reino, que você veja que os evangelhos começaram a ser escritos 30 anos depois da vida de Jesus ter ido do assunto aos céus, ou 40 anos depois, ou 50 anos depois, ou até 60 anos depois. Hoje em dia tem escolas aí que não acreditam em mais nada, que ficaram céticos de tudo,
que dizem que os evangelhos foram todos escritos no segundo e no terceiro século, apenas porque eles querem dar valor aos evangelhos de Nag Hammadi, que foram escritos no fim do segundo século e no terceiro século, para criar uma pseudo-equivalência entre Mateus, Marcos, Lucas e João e esses outros evangelhos que eu já li todos, e não dá nem de longe para criar um lugar de equivalência, porque são evangelhos pré-determinados pela filosofia gnóstica ou por outros tipos de filosofia, são evangelhos a serviço de determinadas ideologias e filosofias. Esses evangelhos aqui estão a serviço da memória imediata de quem podia ter o testemunho imediato para narrar. É por isso que os evangelhos sinóticos têm pequenas diferenciações, porque isso demonstra e prova, inclusive, e traz validação para as histórias narradas. Porque se fosse uma coisa completamente repetida, não carregaria o significado de que era uma emanação da melhor memória guardada na mente e no coração de cada um desses que foram as testemunhas oculares e que andaram com Jesus desde o princípio. Então Jesus ouve o que esse homem diz e diz a ele: as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E tem muita gente que precisa ser honesta consigo mesma. E ao invés de se colocarem em aventuras que não vão bancar, dando passos que não vão garantir, fazendo promessas que não vão, de fato, manter, é muito melhor a gente viver no âmbito do que a gente mede, avalia e prossegue. Foi Jesus quem deu esse conselho. A gente lê no Evangelho de Lucas, quando Jesus convida para quem quiser ser seu discípulo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ele conta duas histórias para que aqueles que iam tomar essa decisão avaliassem. A primeira é a história da torre. Você deve ver se com a quantidade que você tem de tijolos, você vai conseguir terminar a sua torre. Porque se você não vai conseguir terminar a sua torre, é melhor não começar. Ou não prometer que vai fazer uma torre alta. Construa de acordo com o que você consegue e pode, pelo menos de acordo com o que você pode hoje. A segunda história que ele conta lá naquele contexto, fazendo os que ele tinha chamado para seguirem-no, avaliarem os custos de seguirem-no, é a de um rei que tem que sair para uma batalha. E aí ele diz: nenhum rei sai para uma batalha, nenhum comandante de tropas responsável, lúcido, consciente, com estratégia certa, vai sair para um combate sem avaliar o contingente que tem. Se com 10.000 homens, Jesus diz, ele vai conseguir enfrentar um outro que vem contra ele com 20.000. Ele tem que saber medir, avaliar. Do contrário, será um morticínio absoluto. Será uma ação totalmente deslocada que vai colocar a vida de um contingente humano inteiro em estado de mortandade totalmente desnecessária e perversa. Jesus está falando isso, dando dois exemplos cruentos, para que as pessoas avaliem se estão realmente dispostas a andar com ele e em que medida e extensão de significado, como por exemplo, só para concluir aqui a gente ir adiante, como Pedro, exemplificando lá em João no capítulo 21, depois da ressurreição de Jesus, depois de Pedro ter negado a Jesus antes disso 3 vezes, eles vão e encontram Jesus no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E aí tem aquela pesca, eles não pegaram nada a noite inteira, de manhã eles veem uma silhueta na praia.
que grita para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles dizem não. Aí a voz, da silhueta da praia diz: lancem o barco à direita, as redes à direita do barco e achareis. E eles lançaram, e aí pegaram 153 grandes peixes. Quando Pedro concluiu que era Jesus, pulou na água praticamente desnudo, porque antes eles estavam todos pescando nus. Ele pulou na água desnudo e foi nadando ali do barco até a praia, à margem onde Jesus estava. Quando chegou lá, já encontrou um braseiro com alguns peixinhos sendo assados, e ele diz aos seus discípulos: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E aí eles trouxeram. Pedro outra vez, com uma culpa danada, queria arrastar a rede inteira sozinho para lá. A culpa faz essas coisas, esse sentido de hipermissionaridade culposa que eu conheço para todo lado, em muita gente. Enfim, aí Jesus tem aquela conversa: Simão, filho de João, tu me amas? Aí, usando a palavra ágape, tu me agapas, amor sublime, aquele amor divino, aquele amor maior, tu me agapas. E Pedro responde: Senhor, eu te filéu, eu te fraternizo, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta de novo: tu me amas com amor sublime, tu me agapas? E Pedro outra vez responde naquele nível: eu te filéu, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me agapes? E aí Pedro responde, triste, pela terceira vez ele responde, mas ele não passa da linha do possível para ele. Ele tinha aprendido que ele não amava Jesus com amor sublime. Não ainda. Não até agora. Quem sabe um dia ele chegaria nesse nível. Mas naquele dia, naquela hora, ele não quer ir para além do que ele sabe nele ainda ser o estado onde ele está. E ele repete com tristeza, mas diz com verdade, pela terceira vez: Senhor, eu te filéu. Tu sabes como é meu coração. Tu sabes todas as coisas. Eu não vou usar palavras superlativas para aquilo que eu ainda não banco. Eu sou teu amigo. É por isso que eu estou aqui. Apesar de mim, eu sou teu amigo. Com tudo que eu tenho até agora, eu sou teu amigo. Apesar de mim, eu sou teu amigo. Um dia eu quero aprender a te amar com amor ágape, como no curso da vida ele aprendeu. Mas naquele momento, naquele estágio, ele não passou do que ele podia e do que ele tinha a oferecer. Essa é uma sabedoria que agrada o coração de Deus. É melhor do que sair fazendo promessas que a gente não vai bancar. Como eu te seguirei para onde quer que tu fores. Tem um hino antigo que as igrejas tradicionais cantavam, eu cresci ouvindo esse hino nas igrejas tradicionais, que dizia mais ou menos isso que o escriba promete a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Uma mentirada danada. Eu nunca consegui cantar esse hino criança. E quando eu me converti, no início, eu ouvi, falei, teoricamente falando, nenhum de nós aqui está preparado para fazer essa declaração. Mas eu vou cantar pela fé, na expectativa de que o meu compromisso é esse hoje, jovem, de que eu vou para qualquer lugar, eu aceito qualquer trabalho, eu aceito qualquer que seja a mão de obra da vida que tu me proponhas. Eu aceito. Mas eu sei os resultados, as consequências, as implicações. E sei que muita gente acaba deixando a fé porque não aguenta ouvir o eco. Preste atenção. Muita gente acaba deixando a fé
porque não aguenta ouvir o eco das suas próprias declarações passadas, que caíram em estado profundo de contradição no curso dos tempos. Eu encontro muita gente que diz: olha, eu já fiz tanta promessa para Deus, eu já me tornei tão sem vergonha de tanta promessa a Deus que eu decidi parar de seguir. Com vergonha de mim mesmo, me diga se não foi de certa forma o seu caso. Aqui, me vendo e ouvindo, tem muita gente que se identifica perfeitamente com o que eu estou dizendo agora, nesse instante, nesse momento. E aqui houve um vídeo que acabou de cair, eu acho que foi no Instagram, se não me engano, terminou o tempo, 1 hora talvez. Pois bem, o que Jesus está fazendo com esse homem é poupando o homem de ter que ouvir o eco da sua própria voz com desapontamento. Posterior, agora aqui também. Posterior. Então, ele disse: olha, meu filho, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não tem. Você tem que avaliar muito as consequências, as implicações, porque a coisa não é como você pensa que a coisa seja. Aí não se fala mais nada desse homem. Muito provavelmente ele ouviu aquilo, avaliou, pensou e falou: ele não está me rejeitando. Ele só está dizendo, olhando para mim, para a delicadeza das minhas mãos, dos meus tratos, das minhas roupas finas, do estilo de vida que eu vivi até hoje, que eu não estou preparado para fazer parte dos SEALs, que é aquele grupo americano que é treinado debaixo d'água, na terra, no deserto, no fogo, que aguenta a paulada de todos os lados, os Marines. E o que Jesus estava fazendo uma convocação para aqueles que o seguiam é para serem SEALs ou Marines, ou gente que aguentava qualquer rojão. Ou como ele viria a dizer a Paulo posteriormente: eu estou te chamando para que tu aprendas o quanto importa aprender a sofrer pelo meu nome. E Paulo foi o exemplo mais extremoso desse indivíduo que o seguiu por onde quer que Jesus o tenha levado. Mas ele não está pedindo de nenhum de nós isso que ele pediu a Paulo. Cada um de nós se oferece, deve se oferecer para aquilo que aguenta, que suporta, que tem a ver com o possível na sua vida. Agora, dentro do possível da sua vida, obedeça em todos os níveis da coerência da sua consciência o evangelho que lhe está proposto. Mas não precisa fazer promessas para além do que a sua vida suporta, aguenta e pode, de fato, bancar. Aí vem um outro homem no verso 21. E esse aqui se diz que era discípulo, ou seja, era um cara que já estava andando nas beiradas, estava ali o tempo todo, onde Jesus ia, ele estava lá. Como eu conheço centenas, milhares no curso da minha vida, que onde eu chego ele está lá. Tem alguns que estão desde o aeroporto a qualquer outro lugar. Eu conheci essas pessoas aos milhares nos estádios de futebol, nos teatros, nos ginásios, nas praças. Olhava de cima, lá estava ele, lá estava ela, até o dia de hoje. E tem pessoas que eu conheço que estão me seguindo há 50 anos. São discípulos. Para aquele tipo de estar presente, eles são ideais. São pessoas que não faltam, que estão sempre ali. São sempre um estímulo. São sempre um colírio para os olhos da gente. Fazem bem. Mas para essa tarefa, eu já tive que dizer não para muita gente. Muita gente que disse: pastor Caio, eu quero ir contigo. Por favor, me leva. Como tem gente que até o dia de hoje chega aqui na porta da minha casa. Tem gente que nem avisa, que pega avião. Como eu já tive gente que pegou avião no Canadá, que pegou avião nos Estados Unidos,
veio bater aqui na porta da minha casa, dizendo: eu vim para me oferecer, porque eu vou andar contigo, eu vou ficar aqui, eu vou alugar um lugar aqui do lado, vou ficar aqui. Todo dia eu vou estar aqui contigo para o que você quiser. Eu digo: não, meu filho, sinceramente não precisa, não é o caso. Você vai voltar para onde você estava, ou para onde você queira, e vai levar o Evangelho. Servir a Deus e seguir a Jesus não é ficar morando perto de mim. Eu não estou precisando disso. Agora, se você de fato quer ser útil ao reino de Deus, vá, aprenda e continue aprendendo comigo, porque eu sei de quem eu estou aprendendo e o que eu estou ensinando, e a minha vida está empenhada na coerência da manutenção da verdade do Espírito do Evangelho, sendo ensinado e passado para todo mundo. Vá e faça a mesma coisa. Conte a mesma história. Diga tudo o que Deus tem feito na sua vida. Primeiro, deixe que o Evangelho seja transformação para você e em você. E depois que tiver sido em você e para você, seja um porta-voz disso, como um grande exemplo que também fala, mas que antes vive. Aí chega aqui um discípulo e lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. O cara quer ser discípulo de Jesus, está ali nas beiradas, provavelmente fosse um morador de Cafarnaum, ou de Corazim, ou de Betsaida, ou até de Tiberíades, que era uma cidade a 22 quilômetros, ou Magadon, de onde era Maria Magdalena, próximo do lugar, mas muito provavelmente fosse da grande Cafarnaum, da região um pouco mais extensa da cidade de Cafarnaum. E por isso estava tão presente, era fácil para ele ficar na porta da casa de Pedro, na porta da cidade, ouvindo tudo que Jesus falava, tendo ouvido numa planura ali também, próxima a Cafarnaum, o Sermão do Monte, ter se mostrado estupefato com a sabedoria divina, admirado, encantado, maravilhado com as curas. Ele quer seguir. Ele já disse para ele mesmo: é isso que eu vou praticar o resto da minha vida. É por isso que ele é chamado aqui de discípulo, porque discípulo é aquele que aceita a disciplina. A palavra disciplina é o modo de vida do discípulo, vem da mesma raiz. O discípulo gera um indivíduo que pratica a disciplina daquele discipulado. É daí que vem a palavra disciplina vinculada ao discípulo. E todo discípulo só é discípulo se praticar a disciplina do ensino de Jesus, conforme o Evangelho, que não são leis, são princípios para obedecer-se na vida. Então, ele é reconhecido como um cara legal, um homem bom, que está presente em todas, que não está faltando nenhuma, que está ali em todas as ocasiões, e que diz: Senhor, eu quero. Tu estás indo para o outro lado. E quem sabe Jesus tem até olhado, passado os olhos por ele, quando disse: vamos para o outro lado. Eventualmente ele era um cara que estava tão próximo já, tão visível, tão a 1 metro ou 2 de distância, em tudo e em todas as coisas, que é possível que os olhos deles tenham se encontrado mesmo. E é por isso que ele se adianta. E ele diz: ó Senhor, tu estás indo para o outro lado. Quem me dera poder ir contigo agora, mas eu tenho tarefas primordiais, eu tenho tarefas primeiras. Eu preciso, antes de seguir contigo para onde quer que tu vás, para onde quer que tu fores, eu preciso sepultar meu pai. Isso não significa que o pai dele estava em casa morrendo, moribundo, que fosse morrer nos próximos dias ou nas próximas semanas, não. É uma expressão antiga do primeiro século
que designava o seguinte: enquanto meu pai estiver vivo, eu não vou poder fazer o que tu me propões fazer. Eu não vou poder sair de casa, deixar a minha família, não vou poder nada disso. Porque eu tenho um compromisso prioritário com meu pai. Então eu não vou poder te seguir. Aí Jesus ouve isso e responde a ele: segue-me. Olha como Jesus olha e vê que a avidez, a fome, a sede, o desejo desse homem era inovidável, era inescapável, era inequívoca, era real, era palpável. Jesus diz a ele: segue-me, segue-me. E deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que é que Jesus está dizendo? Não é todo dia nem toda hora que eu estou dizendo a alguém: vem comigo. A gente não tem a menor ideia do que teria acontecido com esse cara se ele tivesse ido com Jesus. Eventualmente ele tivesse entrado para a história das nossas visibilizações na leitura dos evangelhos. Eventualmente ele tivesse se tornado um protagonista interessante de uma quantidade enorme de narrativas que viessem a compor os evangelhos. Mas aquela angústia temerária, aquela preocupação super natural de cuidar do pai, da mãe, em qualquer outra circunstância totalmente louvável e adequada. Mas naquele contexto imediato, era algo muito mais largo do que o oceano, do que o mar, se interpunha entre aquele homem e o futuro dele, que poderia ter sido completamente outro. Aí Jesus disse: olha, para essa tarefa, tem quem a faça. Agora, para andar comigo, para ouvir esse chamado que eu estou fazendo olhando nos teus olhos, dizendo: segue-me. Isso não é todo dia, isso não é toda hora, isso não é para qualquer um. Isso não acontece o tempo todo, está acontecendo contigo. Segue-me. E deixa que o teu pai não vai ficar sem sepultura. Agora, deixa os que não têm esse olhar, os que não têm essa visão, os que não foram tocados por essa vida, os que não foram despertados pelo reino de Deus, os que não foram tomados pela alegria eterna, deixa os que não provaram ainda os poderes do mundo vindouro, deixa os que não viram ainda o Emanuel, Deus conosco, presente entre nós, fazerem esse trabalho de cavarem sepultura, de sepultarem mortos, todas essas coisas que são necessárias. Mas quanto a ti, que tiveste o olhar iluminado, que tomaste uma decisão sincera no teu coração, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos quando acontecer, mas quanto a ti, vem e segue-me. E há o texto aqui de Lucas, onde Jesus acrescenta: vem comigo e prega o reino de Deus. Vem comigo e prega o reino de Deus. Olha o que diz Lucas 9, a respeito dessas mesmas situações. Se diz que chegou alguém e disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Agora a gente já sabe que é um escriba. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro lhe disse: seguir-te-ei, segue-me. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. É esse que já era um discípulo sobre o qual eu acabei de falar. Aí Jesus responde aqui o que respondeu lá: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus.
Aqui se acrescenta esse, prega o reino de Deus. Aí tem um terceiro aqui em Lucas, que disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Deixa eu fazer um trabalho de despedida, reunir a parentela inteira para explicar, para dar satisfação de por que eu estou fazendo isso. Mas Jesus lhe respondeu, lhe replicou, dizendo, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para viver no reino de Deus. Se tiver que dar satisfação para muita gente para poder me seguir, não tem a menor condição. Você vai ficar se explicando para o mundo inteiro, a vida inteira, o tempo todo, e nunca vai tomar a decisão das decisões. O nosso tempo esgotou, mais do que esgotou. E eu quero orar com você agora, pedindo que essa palavra simples, singela, despreocupada, sem nenhuma necessidade de estruturação, é só um escorrer, é um derrapar na leitura junto com você, com Jesus e com os discípulos, tenha provocado realidades completamente sublimes no seu coração, no seu entendimento, na sua vida, na sua existência. Senhor Jesus, é diante de Ti que nós estamos. Eu não estaria aqui falando ao vento, nem com conversa se Tu não fosses vivo. É porque Tu vives que eu vivo. É porque Tu moras em mim que eu tenho poder para enfrentar o mundo inteiro e o diabo e todos os principados, potestades e poderes, e nada, absolutamente nada me causará dano, e nada me separará do Teu amor, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem tronos, nem soberanias, nem qualquer outra criatura de qualquer dimensão ou criação ou universo, ninguém, nem coisa alguma pode separar-me do Teu amor por mim. E é por causa desse amor que eu respondo com o meu pouco amor, mas que todo dia eu peço para que ele cresça, e cresça na direção de se tornar ágape sublime, em obediência profunda a Ti, que vives em mim. Permite que essa palavra tenha rasgado o véu do entendimento de muitos, trazido compreensão, amor e paixão. Paixão por Cristo Jesus, paixão pelo Evangelho, paixão pela alegria do reino de Deus. É o que eu peço que Tu realizes agora. Ó Espírito eterno de Jesus, presente entre nós. Em nome dEle, o Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E olha só, você que está comigo aqui, você que está no Instagram e no TikTok, daqui para frente, vocês só vão poder acompanhar o programa se passarem para a plataforma do YouTube, tá bom? Então, meu beijo para vocês, porque o que eu tenho a dizer só vai fazer sentido lá no YouTube. Canal Caio Fábio no YouTube, é só chegar lá que você assiste tudo. Chega lá, agorinha, tá? Isso. Já foi o TikTok e aqui eu estou mandando o Instagram. Beijinhos, vão para lá, tá bom? Vamos para lá. Não adianta ficar salvo aqui, porque você só vai assistir lá no YouTube. Então você que está na plataforma certa, está vendo aí o QR Code, você passa a sua câmera, cai no ambiente de cartão de crédito, aí você escolhe o que você quer usar. Tem até aqueles que o indivíduo pode parcelar por 1 ano ou mais. A contribuição pré-determinada todo mês pode virar de costas e saber que
está chegando. É para isso que a modalidade dos cartões serve. E tem também, para quem mora no exterior, tem o PayPal. Tem uma audiência grande no exterior. E você pode se tornar meu parceiro, meu colaborador. É isso que você será, meu amigo, parceiro e colaborador. Eu não tenho nada para te oferecer. Nada. O que eu tenho para te dar, eu estou te dando. Todo dia. Dou de graça para o mundo inteiro. Agora, para quem quer ter o privilégio de se tornar meu parceiro, meu cooperador na pregação, no ensino, na expansão do Evangelho do Reino de Deus, eu estou oferecendo a você essa oportunidade, sem barganhas. Você pode fazer o seu PayPal ou o seu Pix também, que está passando aí. Você está vendo bem aí, está vendo aqui, ó, Pix. Está passando. E você anota e contribui. E eu vou ficar muito feliz caso você contribua. É a minha alegria e o privilégio é todo seu fazer isso. E eu peço que aqueles que possam, façam. Nada além disso, porque eu não tenho um ponto a acrescentar, nem nenhuma promessa a fazer. A promessa é aquela que o Evangelho em si carrega para quem obedece à palavra de Jesus e experimenta todo o benefício. E aí é tudo com você. O resto é magia, é mandinga, é feitiçaria cristã, é horroroso e eu não tenho associação alguma a emprestar na minha vida para com essas coisas que eu repudio tanto, mesmo aquelas e principalmente aquelas feitas em nome de Jesus. A outra coisa que eu quero ainda é dizer que ainda tem mais umas pouquinhas vagas para quem quer vir comigo para aquela viagem para antes do dilúvio na Turquia. O mundo inteiro está sendo cheio de descobertas pré-diluvianas. O dilúvio de Noé, segundo a narrativa bíblica, aconteceu há cerca de 5.000 anos atrás, na mais antiga das hipóteses bíblicas. Mas hoje em dia a arqueologia encontra coisas de 12, 15, 20 mil anos, 30 mil anos, 50 mil anos de existência, estruturas sofisticadas, até as pirâmides de Gizé, a própria esfinge, está sendo reavaliada arqueologicamente em relação à sua antiguidade. No mar Mediterrâneo, eles já descobriram, a arqueologia subaquática, mais de 200 cidades no fundo do Mediterrâneo, amuralhadas. A mesma coisa no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, nas ilhas variadas dos arquipélagos mais distintos das regiões tailandesas e similares. A descoberta do que está presente debaixo do Canal da Mancha, uma estrutura continental absolutamente superestruturada de uma civilização antiquíssima sob a água, no mundo inteiro, e mais de 1.500 culturas dos povos contando a mesma história do dilúvio. De modo que, hoje em dia, o dilúvio deixou de ser uma necessidade de fé para alguns que criam na leitura bíblica de Gênesis 6. Hoje em dia é um fato dado como irretorquível. E eu quero levar você para essas ruínas, especialmente em Göbekli Tepe e Karahan Tepe, levar você para as grutas mais profundas que os historiadores e os arqueólogos conservadores dizem que tem 3 a 4 mil anos de idade, mas os arqueólogos mais ousados, reexaminando as evidências e os achados mais profundos, já estão datando essas grutas com 15 mil anos de idade, onde moraram cerca de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas simultaneamente, verdadeiras cidades profundas, onde você vai ter que descer comigo 300 degraus profundos para começar a entrar na cidade subterrânea.
E eu terei prazer de ser seu guia espiritual em tudo isso. Olha só, veja e venha. Oi, gente querida. É um convite para você viajar comigo num momento super íntimo. Aliás, eu desejo que essa nossa próxima viagem seja um dos momentos mais íntimos que eu possa ter com as pessoas. Sempre há muita intimidade, mas dessa vez eu quero que seja mais do que nunca. Muita intimidade. A gente vai sair daqui no dia 2 de maio e aí o resto é roteiro. No dia 1º a gente chega em Istambul, vai para um hotel maravilhoso. No dia seguinte a viagem é toda em Istambul. Santa Sofia, palácio extraordinário para você visitar, o Topkapi. Depois você vai comigo para a Mesquita Azul, que é linda, maravilhosa, e almoço, um tempo no hipódromo de Constantinopla, depois resto da tarde livre no Grande Bazar, você vai se divertir demais. Aí vem já o outro dia. Outro dia, depois do café da manhã, a gente sai para um passeio pelo Bósforos, e você vai ver, Istambul é uma das cidades mais lindas da Terra, essa é que é a verdade. Vai ficar deslumbrado. Bazar egípcio, bazar das especiarias, passeio de barco por dentro do mar de Marmara, tudo isso que você vai ver comigo. Até aí, nós ainda estamos só na periferia. E as refeições, tudo mais em grande estilo, em bons lugares, eu espero que você venha. Aí no dia seguinte, a gente viaja de ônibus para fazer um passeio e nós vamos direto parar em Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma das cidades mais antigas. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade. Ela é pré-diluviana e com sofisticação que os cientistas não conseguem explicar. Eles dizem que há 12 mil anos atrás os homens estavam pulando das árvores para se tornarem caçadores-coletores, que nem conheciam ainda a roda. Göbekli Tepe coloca tudo isso de águas abaixo. Nós vamos a Karan Tepe, que fica a 35 quilômetros, onde há também uma quantidade enorme de coisas sendo escavadas da mesma antiguidade, de modo que esse vai ser um dia riquíssimo, onde eu vou conversar muito sobre muita coisa sobre a qual você nunca ouviu falar antes na vida. No dia seguinte, a gente faz um transfer para Capadócia, vamos chegar na Capadócia, acomodações naqueles hotéis nas rochas, que são lindíssimos, maravilhosos, charmosíssimos, você vai ficar deslumbrado lá. Aí no dia seguinte, na Capadócia, a gente começa nosso trabalho de visitação, nas grandes cavernas profundas, algumas antiquíssimas, nas quais já viveram mais de 20 mil pessoas a um tempo só. Tem algumas onde se diz que viveram mais de 50 mil pessoas no tempo da Era do Gelo, no final da última Era do Gelo. E eu vou levar você a cada um desses lugares e você vai ficar embasbacado. E nós vamos ter também o nosso passeio normal de balões para ver tudo de cima. Você acorda de madrugada e vê a Capadócia de cima, é um negócio extraordinário. No dia seguinte nós vamos para Esmirna e Kushadasi. Esmirna é uma cidade de uma das igrejas do Apocalipse, mas também é um lugar maravilhoso para descansar. E Kushadasi também. Você vai adorar dar essa relaxadinha para a gente pegar no 8º dia da viagem e irmos de Kushadasi para Éfeso, onde eu vou falar muito sobre Éfeso, coisas que estão no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, e coisas extra bíblicas e neotestamentárias, como o concílio de Éfeso, como a cultura toda daquele lugar. Vamos também a Mileto, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem uma passagem importante a respeito, onde João viveu, e há histórias extraordinárias em Mileto, e onde também alguns dos melhores pensadores da história humana estiveram presentes. Foi lá que se desenvolveu o conceito do logos, do verbo. E eu quero falar muito a respeito dessas coisas antigas. De Kushadasi, nós vamos para São João, Laodiceia e Pamukkale. São lugares que eu conheço como a palma da minha mão. E quero levar você em todos eles. O Apocalipse aberto, são as cartas de Paulo,
são histórias antigas e outras informações de natureza arqueológica que você vai receber lá, sem falar na beleza que é Pamukkale, com as suas águas termais, e você vai entender muita coisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia. E de Pamukkale nós vamos voltar para Istambul e vamos passar um dia muito agradável em Istambul, e no dia seguinte nós vamos voltar para o Brasil, pegar o avião e voltar. Agora é uma viagem que você não pode perder e que eu quero ter você lá. E o endereço está aí, para você fazer contato com a Parpar Turismo, agora mesmo com a Renata e com a equipe dela. Você está vendo o endereço? E faça contato agora mesmo, eu estou aguardando você. Até lá então, se inscreva, hein? Não perca tempo, faça isso hoje. Vejo você. A ênfase é essa, não perca tempo, faça isto hoje. caiofabio.net/viagem com Caio. Vá lá, entre, se inscreva, converse, bata papo, telefone, tire todas as suas dúvidas. Gostaria muito que você viesse. Vai ser um privilégio para todos nós que estivermos lá. E um detalhe, nós não vamos mais transmitir as viagens ao vivo, como eu fazia no passado. Gravando sempre tudo, mas com finalidades muito mais profissionais do ponto de vista de fazer bem mais feito, para depois colocar em mídias que demandam que as coisas sejam feitas com muito mais qualidade. Eu espero que você venha com a gente e seja uma testemunha ocular dessa viagem para esses tempos pré-diluvianos. Aí você pergunta, por que você que chegou hoje pela primeira vez e está aqui agora perplexo? Mas para quê? É porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, assim seria também nos dias da vinda do Filho do Homem, da segunda vinda de Cristo. Então entender como foi aquele tempo, quando os seres dos céus, como os índios Hopi dos Estados Unidos chamavam, de o povo das estrelas. Todos os povos chamam de povos dos céus, povos das estrelas. E o livro de Gênesis chama de os filhos de Deus, Benai Elohim. Desceram dos céus e se hibridizaram com a população humana. Se hibridizaram e nasceram híbridos. E eles também ensinaram todas as ciências, que para os antigos eram magias, mas eram tecnologias deles, que eles ensinaram todas as ciências dos saberes. E provocaram mutações genéticas numa quantidade brutal de criaturas que se monstrificaram, conforme a gente lê naquilo que nós chamamos de os mitos dos povos. E que cada vez são menos míticos e mais reais. E aquilo que para os antigos eles chamavam de magia, nossa realidade contemporânea chama de tecnologia. E o que aconteceu então é o que acontece e começa a acontecer cada vez mais entre nós, à medida em que a gente se aproxima do tempo da volta do Filho do Homem. Por isso eu gostaria que você tivesse uma ideia do que aconteceu muito naquela época, e para você ter ideia, você precisa ver o avanço. É isso que eu quero que você se choque, é com o avanço das coisas. Como nós de 4.000 anos para cá, 4.500 anos, 5.000 anos para cá, é o que a gente tem de produção civilizatória nesse mundo que a gente conhece atualmente, estamos em processo de evolução gradativa no alcance dessas novas tecnologias. E agora a gente botou uma cara dentro do futuro. Mas isso não é a primeira vez que acontece isso no mundo. Não é a primeira vez que acontece isso na experiência humana, na experiência civilizatória. Então, se você quiser, vá lá, se inscreva e venha comigo. caiofabio.net/viagem com Caio. Aguardo você. Um grande beijo, Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Amém, amém e amém.